Olá, sou Felipe, sou professor de História com mestrado, doutorado e estou gravando esse vídeo aqui porque sempre aparece pessoas com muitas dúvidas nos grupos lá do CNPq, os grupos da CAPES, os grupos de pós-graduandos que eu acompanho no Facebook, galera que está iniciando a pós-graduação ou está pretendendo iniciar e acaba ficando perdido e acaba também tendo um desconhecimento de certos conceitos básicos, certas coisas e instituições fundamentais para quem quer ingressar na vida acadêmica, sobretudo na parte da pós-graduação. Então, esse vídeo aqui vai ser para você se inteirar de como funciona a universidade no Brasil, tá certo? É um guia introdutório e prometo que virão mais vídeos explicando mais detalhadamente cada etapa do processo da pós-graduação, depois a especialização, o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado. Vamos falar sobre todas as etapas, mas esse primeiro vídeo eu quero fazer uma vista geral, uma introdução geral. Primeira coisa, vamos definir o que é graduação. Graduação é curso, geralmente de 4 anos, mas em alguns casos 3, em outros 4,5, em outros 5, como direito, outros 6, como medicina, tá? Mas na maioria dos cursos são cursos de 4 anos, onde você se gradua, adquire uma profissão e o grau universitário. Geralmente esse é o título mais importante que a pessoa vai ter, porque é ele que vai definir as suas certificações profissionais. Por exemplo, tá? Pode até haver a possibilidade de uma pessoa que estudou, sei lá, fisioterapia fazer um mestrado num programa de medicina. Agora, nem por isso ela vai se tornar médica, tá? Porque o requisito para ser médico é ter a graduação em medicina, certo? Eu, por exemplo, fiz história, poderia até fazer um mestrado de repente em ciências jurídicas, dependendo do edital, dependendo do curso. É possível que sim, tá? Alguma coisa ligada à história do direito, por exemplo. Mas isso também não vai me transformar em advogado, isso não vai me deixar apto a prestar o processo lá da OAB e me tornar um advogado. Não, tá? A graduação é o pré-requisito. Então, a graduação é o título mais importante, ele é o que mais vai definir na sua atuação em termos de mercado profissional, tá bom? Então vamos pensar isso, primeira coisa. Segunda coisinha que é importante é que nos últimos anos tem surgido, né, uma gama aí de cursos de tecnólogo superior ou licenciaturas curtas, né, alguns cursos aí de 2 anos e geralmente esses cursos não têm o mesmo valor que um curso de graduação, certo? Então fique muito atento se o seu curso é de tecnólogo superior ou é um curso de graduação. Para você seguir nos caminhos da pós-graduação, o próprio nome já diz, você precisa ter feito uma graduação antes. Então, certifique-se de que a faculdade que você está fazendo é realmente uma graduação e não um tecnólogo superior ou outros nomes aí que o pessoal anda dando, beleza? Mais um esclarecimento importante, que muita gente aí que cursa, frequenta alguns cursos e não sabe, tá? O que é graduação? Licenciatura é graduação? Sim. Bacharelado é graduação? Sim também, tá? Os dois são graduação, dá na mesma, tá bom? Só que lógico, licenciatura é voltado para atuação em sala de aula, principalmente na educação básica. E bacharelado nas outras profissões, nas partes científicas, nas partes burocráticas e das outras profissões. Daqui vai variar de acordo com o curso. Por exemplo, sei lá, no caso da história, é para o cara ser pesquisador, ser historiador. No caso, se ele faz licenciatura, para ser professor de história. É um pré-requisito, inclusive, para a maioria dos concursos, né, de professor, você ter feito a licenciatura. Aí, tem vários arranjos também institucionais diferentes. Por exemplo, tem certos cursos que você pode cursar o bacharelado primeiro, obter o diploma de bacharel e depois fazer uma licenciatura curta. Ah, mas e aí, vai ter valor de graduação? Sim, por quê? Seu primeiro curso de bacharel foi uma graduação. E aí você faz esse outro licenciatura curta, ele vai ter o valor ainda, você vai ser um graduado, beleza? Então, expliquei aqui brevemente como funciona o processo da graduação. Agora, vamos falar da pós-graduação. A pós-graduação no Brasil é tudo que vem depois da graduação. E ela está dividida em 2 tipos. A lato sensu, que é a mais geral, mais genérica e mais fácil de você fazer, e a stricto sensu. Na stricto sensu entra aí
os cursos de mestrado e doutorado, tá bom? Vamos voltar a falar um pouquinho da especialização, antes de mais nada, que é os cursos lato sensu. Em geral, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de curso, que a maioria deles, tá, absoluta, em termos numéricos, são de cursos caça-níqueis, que vão acrescentar pouco à sua formação e vão te cobrar algum dinheiro por isso. Fato é que alguns deles vão acrescentar algumas coisas interessantes no seu currículo em termos de mercado, né? Você vai fazer uma presença no seu currículo, ainda que você não vá aprender coisas novas, você vai colocar aqui elementos que te destacam no seu currículo, né? Que te colocam à frente de outros candidatos que não tem nada, por exemplo. Então, muita gente acaba indo por esse caminho por causa desse fator de diferenciação, buscando se destacar da concorrência. É bem verdade que em algumas áreas, né, do conhecimento, esses cursos de especialização são mais importantes do que em outras, como por exemplo, sei lá, nas áreas da medicina, da saúde, por exemplo, é muito importante você ter essas especializações. O fato é que todo mundo sabe como uma especialização é séria. Quando um curso de especialização é sério, primeiro, ele custa caro. Segundo, ele tem processo seletivo para você ingressar nele. Se o curso é daquele tipo que você pode ligar a qualquer hora, qualquer mês do ano, tá? Paga R$50, R$70 de mensalidade, tá? Já fique desconfiado que a qualidade do curso é sim duvidosa e tem a tendência sim de ser um curso ruim. É o tipo de curso caça-níquel, em geral oferecido pela internet, onde então você coloca aí 1.000, 2.000 alunos no mesmo programa, em geral um programa bem fraco, bem genérico, com pouca atenção dada a cada aluno, e que não tem nada a ver com a essência da pós-graduação, que é um trabalho muito direto, muito voltado para o seu projeto específico, né? Então esses cursos não tem nada disso, é uma formação totalmente genérica e custam barato perante outras coisas, né? Perante outros cursos, outras coisas, mas também te acrescentam muito pouco. Vale a pena então ingressar numa especialização? Aí é você que vai ter que ter a resposta para você, vai depender da sua área, mas fique atento a isso que eu te falei. Se o curso é daquele tipo que você pode entrar a qualquer momento, qualquer hora, sem precisar fazer nada, só mandar o seu currículo, só pagar a taxa e você está dentro, desconfie, né? Já está sabendo que não tem processo seletivo, que não tem disputa para entrar nesse curso, então o curso tem a tendência a ser bem ruim ou bem duvidoso, pelo menos. Mais uma coisinha importante sobre especialização. Ela não é pré-requisito para você fazer um mestrado, tá? Você pode sair direto da graduação para o mestrado. Você não precisa passar pela especialização lato sensu para chegar no mestrado, tá certo? Inclusive, você não precisa nem passar pelo mestrado para ir para o doutorado necessariamente. Alguns gênios, algumas pessoas que têm uma grande capacidade intelectual e, enfim, são minoria também, é bom deixar isso claro, é minoria da minoria da minoria, consegue ir direto da graduação para o mestrado, tá bom? Da graduação para o doutorado, mas como eu disse, é minoria, não é uma coisa que você deve se preocupar. E aí, vamos falar agora então do mestrado. Para que serve o mestrado? O mestrado, há décadas atrás, né, nos anos 80, 70, ele era um grau super importante, especial da Universidade Brasileira. A maioria dos professores universitários, até com algum destaque, eram só mestres. Tinham feito seu mestrado, só que esse mestrado durava 5, 6 anos para ser concluído. Então, ele era muito parecido com o doutorado de hoje. Para as questões de como se dava o fluxo do conhecimento naquele tempo, sem internet, né? Era uma coisa muito diferente, um mundo muito, sei lá, totalmente diferente do mundo acadêmico de hoje. Então, a gente tem que entender que o mestrado perdeu esse status. O mestrado hoje, ele é a grande porta de entrada para o doutorado. O doutorado, sim, é o que vai importar em termos de academia, tá? Em termos de currículo acadêmico, de você mostrar seu potencial acadêmico, o que importa mesmo é o doutorado. O mestrado, então, é para você chegar no mundo acadêmico e falar, olha, eu já passei por um processo antes, eu sei o que é estar diante de uma banca, eu sei o que é frequentar congressos científicos, eu sei o que é frequentar algumas disciplinas, então eu já fiz todo esse processo e agora sim estou maduro para levar a cabo uma tese de doutorado. Já vou explicar mais quais as diferenças do doutorado para o mestrado. Uma coisa importantíssima da gente entender no mestrado é que, em geral, ele é o grau mais flexível que a gente tem na nossa universidade. Como assim flexível? Tenha em mente, por exemplo, que em alguns países nem existe mestrado.
Em outros países, como a Inglaterra, por exemplo, é um curso super curto, né? Curso de 1 ano só, bem parecido com as especializações aí, lato sensu, que a gente tem aqui. Mas eu quero dizer que o mestrado é flexível porque, por exemplo, em vários concursos, no caso de história, por exemplo, para ser professor de história em universidades, você precisa ter a graduação em história e o doutorado em história. Nada é falado sobre o mestrado, que você pode até não ter mestrado, pode ter pulado da graduação e doutorado, ou você pode ter feito mestrado, por exemplo, em áreas próximas, né, mais distantes, por exemplo, educação, letras, sei lá, sociologia, certo? Então, o mestrado é o grau onde você tem essa liberdade para usar, para frequentar outros departamentos que não aquele da sua formação. Em geral, tá? Não quer dizer que é sempre assim, né? Vai depender de cada edital, mas em geral a maioria dos editais de concurso para professor universitário pedem então doutorado e graduação no mesmo curso, na mesma área de atuação. Se você vai, sei lá, fazer um curso, se você vai fazer um concurso com a faculdade de pedagogia, de educação, em geral eles vão te pedir isso, graduação em pedagogia e doutorado em educação. Em história, graduação em história, doutorado em história. Ainda que, né, as suas pesquisas, os temas de pesquisa conversem demais, né, em algumas áreas. Mas tem essa tradição, então tem que ficar atento, tá certo? É sempre bom, mesmo você estando muito distante ainda do nível de chegar a prestar esses concursos, né, é bom você estar atento a esses editais, então ver qual que é a demanda, né, como que esses concursos na sua área pedem. Se eu estou falando aqui de um modo genérico, né, pode ser que você lá estude biologia, química e que nessas áreas seja um pouquinho diferente do que acontece na história, nos concursos. Eu acredito que não, mas eu não sou dono da verdade, eu também não acompanho os editais dessas áreas para saber exatamente. Então, se intere dos editais da sua área. É chato ler edital. É chato, mas se você quer seguir a vida acadêmica no Brasil, você vai ter que ler edital a todo momento. Não só para prestar concurso, mas para concorrer a bolsas de pesquisa, financiamento de projetos, etc. Você precisa se habituar ao tipo de leitura mais importante que você vai ter ao longo da sua vida acadêmica. Peguei pesado agora, mas falei verdades, tá? Então, se prepare para ler editais. A grande diferença do doutorado em relação ao mestrado é que o doutorado exige um grau de originalidade. Além disso, hoje, em geral, o mestrado dura de 2 a 3 anos e o doutorado de 3 a 5, tá? A maioria dos doutorados dura 4 anos e a maioria dos mestrados dura 2 anos, tá? Isso em termos gerais, lógico que tem as exceções, mas enfim, estamos falando aqui em termos gerais. Então, o doutorado, além de você ter mais tempo que no mestrado, né, em geral, espera-se que você esteja mais maduro, porque a maioria das pessoas passou pelo mestrado antes de chegar no doutorado. A maioria, assim, esmagadora, né? Eu diria que 95% das pessoas que fazem doutorado já passaram pelo mestrado. Então, já estão no momento de maturidade intelectual muito mais avançado, já estão também no momento de idade muito mais avançada e já derrubaram algumas barreiras aí pelo caminho. Uma coisa importante a se destacar é que o doutorado exige originalidade. Isso não quer dizer que no mestrado você seja autorizado a fazer cópias, não, mas no mestrado você pode, então, ter projetos muito parecidos com o que se estuda em outros lugares, não precisa mudar uma coisinha aqui ou outra, né? Não tem problema isso, tá? O mestrado ele tem uma parte, então, mais de provar a sua trajetória acadêmica, de começar a criar uma trajetória acadêmica interessante, né? Uma linha de pesquisa, coisa desse tipo, do que provar a sua originalidade. Provar a sua originalidade é uma coisa que você vai ter que fazer no doutorado, tá? E aí sim, se a gente quer falar em pós-graduação no Brasil, o doutorado, ele é sim o título mais importante se falando de pós-graduação, tá? Pós-doutorado vem depois e você precisa ter doutorado para fazer pós-doutorado, sim, mas o doutorado ele é muito mais importante que o pós-doutorado. No pós-doutorado você vai ter aquela flexibilidade igual a do mestrado, de poder fazer pós-doutorado em várias áreas, em várias universidades várias universidades do mundo, né? Em várias oportunidades do tempo, tá? O pós-doutorado é muito flexível, você pode, sei lá, como eu que sou de história, por exemplo, eu posso fazer, sei lá, em educação, em jornalismo, em sociologia, vai ter várias áreas abertas aí, tudo aquilo que é correlato aos temas que eu estudo,
são áreas em potenciais. Mas vamos voltar do doutorado. O doutorado é super importante, porque é ele que vai mostrar sua capacidade, então, intelectual perante a academia. Sua tese é o que mais importa. Além disso, além da tese ser o seu grande cartão de visitas no mundo intelectual, ser a sua grande obra até aquele momento da sua vida, né? É preciso ter em mente que muitas pessoas, eu diria até que metade das pessoas que chegam ao doutorado, não vão fazer nenhum trabalho mais importante do que a sua tese ao longo da sua vida. São poucas pessoas que, depois da tese de doutorado, vão fazer algo mais impactante, mais relevante, um estudo tão profundo. Até porque, pensa bem, é difícil você parar uma pessoa 4 anos, 3 anos, 5 anos, para se dedicar a um tema, que é uma coisa que a gente faz durante o doutorado. Conseguir um tempo desse para estudar depois do doutorado, isso já supõe que você vai estar num momento de vida, né, bem diferente, né, geralmente com filhos, ou já em outro tipo de relação, né, uma idade mais avançada também, com uma carga de trabalho tende a ser maior também. Então, sim, o doutorado é o grande momento da trajetória acadêmica. E tem aquela questão dos concursos que eu falei para você também. É muito importante que o seu doutorado seja na área da graduação e assim você consiga afunilar em direção aos concursos que você pretende seguir. Mais uma coisa importante no doutorado também é que ele é o grande momento do pesquisador buscar a internacionalização, né? No doutorado a gente tem, por exemplo, as bolsas sanduíche, a gente tem a possibilidade de fazer doutorado em cotutela, em você vai fazer um doutorado duplo, né? Uma parte no Brasil, uma parte em uma universidade estrangeira. Você tem também as possibilidades de fazer doutorado fora do país, certo? É um grau, esse sim, que ele é muito mais internacionalizado, muito mais pareado, né, internacionalmente, digamos assim. Tem doutorado na França, tem doutorado nos Estados Unidos, tem doutorado no Reino Unido, tem doutorado no Brasil. Eles são todos muito similares, lógico. Cada país tem algumas regras diferentes, mas, em geral, em todos esses países, o período é praticamente o mesmo, 3 a 4 anos, né? É uma carga de trabalho pesada, tem esse requisito da originalidade, então ele é o grau que ele é bastante comparável internacionalmente falando. É o grau também onde há mais investimento, em termos de bolsas, em termos de possibilidades de você desenvolver pesquisas, ter financiamento para viagem, participação em congressos. É o grande momento para a maioria dos pesquisadores do Brasil, tá? Porque muitos, depois do doutorado, não vão conseguir as mesmas oportunidades que tiveram no doutorado. Para finalizar, vou falar do pós-doutorado, mas o pós-doutorado ele não é um título acadêmico, ele é diferente do doutorado, tá? Para que serve o pós-doutorado? Ele tem duas grandes serventias, digamos assim. A primeira é, hoje, no Brasil, estamos no momento que o funil de vagas para a universidade está bastante complicado, né? Estão diminuindo as vagas e logo após o momento onde se investiu bastante na pós-graduação e bastante no aumento de vagas na pós-graduação. Então, você tem uma massa de muitas pessoas que estão concluindo seu doutorado e estão enfrentando concursos com 60, 70 candidatos, 120 candidatos para uma vaga. É o que está acontecendo comigo, por exemplo. São vários concursos que eu já prestei que tinha 60, 70, 80 candidatos para uma vaga, né? E são 70, 80 candidatos com doutorado. Esse é o detalhe, certo? O que acontece então? Até essa galera conseguir virar professor universitário, alguns, né, vão trabalhar em outras áreas, alguns vão trabalhar na educação básica, outros vão se manter pesquisando. E aí, se manter pesquisando, a oportunidade que sobra é o pós-doutorado, que é um curso em geral muito mais curto, na maioria dos casos 1 ano, em casos muito específicos, muito especiais, que tem assim, um objetivo muito claro e um resultado social muito impactante. Ele pode ser de 2 anos, tá? Mas é bem raro, certo? Então o pós-doutorado serve então para o cara continuar estudando, continuar pesquisando, continuar produzindo academicamente, e aí a produção do pós-doutorado já não é mais tese, ninguém espera isso. Espera-se o quê? O cara produza artigos científicos, bastante, né? Alguns. É importante também dizer que só vai para o pós-doutorado, não é aquele cara que não conseguiu passar no concurso, tá? Que é a maioria no caso.
vai para o pós-doutorado, o cara aqui já se mostrou ser um pesquisador, competente, que já tem uma publicação, né, um nível de publicação acadêmica interessante. Tá? Por exemplo, você vai concorrer a uma bolsa de pós-doutorado, que é uma bolsa relativamente boa, né? Enquanto a de doutorado é R$ 2.200, a de pós-doutorado é R$ 4.000, é quase o dobro. Mas, né, por exemplo, você tem que chegar lá tendo vários artigos acadêmicos publicados em revistas importantes, em revistas impactantes. Inclusive, muitos programas de pós-graduação chamam, então, esses pós-doutorandos justamente para fazer o quê? Para ajudar a ampliar o nível de produção intelectual daquele programa. Então, usam desses caras que têm uma produção muito vasta, academicamente falando, certo? Então, não é o cara só que não conseguiu passar no concurso. Ao contrário, às vezes até passa no concurso. É o cara que produz muito, certo? Esse cara que produz muito, ele é o cara ideal para ir para o pós-doutorado. Só esse tipo de cara, então, vai para o pós-doutorado? Não. Tem um segundo perfil do pós-doutorado, tá? Que é professores que já concluíram o doutorado há 10 anos, sei lá, 7 anos, 8 anos, e às vezes até por questões geográficas, né, acabaram indo para algumas universidades mais distantes no país e acabaram ficando de algum modo meio que fora assim, da órbita acadêmica, fora dos grandes centros de produção acadêmica, dos grandes debates, grandes discussões. Então esses caras voltam, né, para grandes centros para pegar métodos de trabalho com professores mais renomados, voltam para se criar essas redes, voltam para fazer uma espécie de reciclagem, né, com muitas aspas aí, certo? Então, esse professor que estava meio encostado, ele volta também para dar uma revitalizada no seu currículo, nas suas práticas, tá? É uma outra especialidade do pós-doutorado. Vale dizer que, no caso do pós-doutorado, é muito parecido com o caso do mestrado, né? Para cada país tem uma regra, então é tudo super muito diferente, não é um grau que você possa comparar muito facilmente, tá bom? Em geral, a vantagem é que tem uma bolsa melhor, tem a questão que você pode acumular vários pós-doutorados em seguida, tá? Sobretudo no caso dessas pessoas que produzem muito, é o que acaba acontecendo, sei lá, o cara defendeu o doutorado e nos próximos 5 anos depois da defesa do doutorado, ele faz 2, 3 pós-doutorados. Mas tem que manter uma produção acadêmica muito alta. É também uma boa oportunidade para você ir para fora do país, porque acaba sendo mais fácil você conseguir financiamento, até porque você já tem um lastro, ou deveria ter, no seu currículo de produção acadêmica. Então você já tem algo a mostrar para o mundo e para o Brasil, algo que valha aquele investimento em você. Então, em geral, o pós-doutorando consegue financiamento para o exterior, para fazer todo o pós-doutorado lá, ou aqui de uma maneira mais fácil, ou muito mais fácil do que no mestrado, por exemplo. Isso tem toda a lógica, né? É difícil você investir no mestrando, investir no graduando, você não sabe se o cara vai virar cientificamente falando, certo? Então, faz todo sentido isso. Tá? Não vejo como injustiça nada disso. Então, isso é basicamente o que você deveria saber. Tem outras questões, né? Por exemplo, sobre pós-doutorado também tem alguns tipos específicos, pós-doutorado sênior, que é só para quem já defendeu o doutorado há mais de 10 anos, por exemplo. Tem o pós-doutorado júnior, que é para quem acabou de defender. Então, tem outras variações aí, mas não convém a gente ficar especificando isso. Tem outras questões, né, dentro da universidade, a partir do momento que você passa no concurso, né, em geral você assume como professor adjunto, depois de uma carreira, de algumas publicações, alguns bons anos aí no magistério superior, aí você vai virar professor titular, tá? E depois de muito tempo, né, uma vida toda muito longa, você vai virar livre docente. Aí sim, como livre docente, tem que apresentar uma tese também. Mas esses são processos internos dentro das universidades que só vão acontecer se você passar no concurso. E para passar no concurso tem que seguir todas as etapas anteriores que eu expliquei aqui, tá certo? Então, o vídeo de hoje é isso. É uma primeira conversa sobre esse assunto, explicando em geral para todo mundo, para quem não entende, para que é, para que não é.
Vou fazer um vídeo ainda com valores de bolsas. Vou trazer vídeos ainda sobre estudar no exterior. Tenho muitas informações sobre isso. Entrevistei uma galera aí, mais de 10 pessoas que foram, né? Então vou passar aí o caminho das pedras também. Então é isso, fique atento aí porque vem bastante conteúdo, um vídeo por semana sobre esse assunto aqui do mundo acadêmico, beleza? Então se você gostou desse vídeo, se eu te ajudei, dá um like aí, se inscreva no canal e nos ajude a continuar crescendo. Por hoje é só e até mais.